Bem-vindos ao podcast Adorarei da Constante TV. Cada dia nós chegamos aqui à presença de vocês com um tema excelente, um tema importante para a vida do cristão, aquele que professa crer em Deus, crer em Jesus Cristo. E é bom nós estudarmos isso porque chegaremos a um ponto de conhecimento do que Deus quer de nós, de fato, do que Deus quer da nossa vida enquanto professamos o nome do Senhor. Por que o Senhor nos resgatou? É o que vamos discutir hoje sobre a adoração, um estilo de vida, baseado no capítulo 3 do livro de John MacArthur, A Essência da Verdadeira Adoração. Apresentando mais uma vez aqui os nossos comentaristas bíblicos, exegetas, nem tanto, não chega tanto, não precisa conhecer da exegese, né? Mas está aqui Giovanni Costa, Ana Luísa Bevenuti, Aline Salignac Guerra e Henrique Guerra, para apresentar para vocês e colaborar conosco na apresentação do podcast Adorarei. Não se esqueça de sempre, sendo relevante para você, compartilhar esse canal, compartilhar esse canal, esse programa, esse podcast para os seus conhecidos e também, se você perder em algum momento algum episódio, vá na playlist que você encontra todos lá e pode ser edificado com a discussão que trazemos ao ar. Então vamos falar sobre, primeiramente, o que é adoração. Eu vou dar alguns minutos para cada um aqui comentarem o que pensam especificamente. Se tivesse que definir adoração, o que você diria? Em poucas palavras, Giovanni. Na lata. Adoração é tudo aquilo pelo qual a gente vive, por que a gente vive. Então, para você seria adoração é o sentido da vida do cristão, é o motivo da vida do cristão. Uhum. Creio que sim. Vamos por aí, né? Do ser humano em geral, o cristão ele só não desvia do objetivo dele. Uhum. Mas o objetivo do ser humano foi criado. Sim, nós estamos falando de adoração em termos gerais, né? Então pensa assim, não são só os cristãos que adoram, todo ser adora. Então pensa no sentido assim, adoração. A pessoa adora um Deus. O que é esse ato de adoração? Em palavras, o que é? Colocar no centro da vida, colocar no centro de tudo. Eu acho que uma frase que exemplifica bem é o que C.S. Lewis fala, né? Numa espécie de dissecação da anatomia da alma, ele fala que todo mundo tem um buraco, um espaço que é infinito. E você preenche isso com relacionamentos, com substâncias, com qualquer coisa que seja, e isso se torna um vício, porque o buraco é infinito e essas coisas são finitas. A única coisa que preenche esse espaço é um ser infinito. Então, é a única forma de você preencher aquilo que não vire um vício, um mau costume, algo que nunca vai te satisfazer e você sempre vai querer mais, é preenchendo esse espaço com Deus. Eu acho que isso é um exemplo de como o ser humano é feito para adorar, porque a gente tem esse espaço em nós que é feito para colocar algo num pedestal. Todo mundo tem um pedestal dentro de si. Até aquele que fala que é uma besteira adorar isso, adorar aquilo, ele também tem um pedestal dentro de si. Talvez até mesmo a própria arrogância argumentativa de querer provar que ele está certo nesse argumento dele, né? Mas, então, o cristão coloca Deus no centro de tudo e isso seria o direcionamento correto dessa adoração que todo mundo tem. O Deus do cristão é o Deus eterno, é o Deus altíssimo, né, que vem desde a criação no Velho Testamento até a máxima expressão que é Jesus, né? Vamos pensando ainda em adoração de maneira geral, Aline. Pegando as palavras do autor, eu acho que o que se destacou para mim é dizer que a adoração é o transbordamento da nossa vida. Então, é aquilo que vai
realmente que toca no centro das nossas vidas, como o Giovanni falou, mas aquilo que vai além de só receber, que a gente estava discutindo aqui no off, é aquilo que a gente declara ser o supremo valor. E, no caso, nós cristãos colocamos Deus. Eu acredito também, puxando o gancho aí dos dois, que Lewis fala da questão de termos um vazio do tamanho de Deus, né? Inclusive, estava escutando um outro podcast que falava exatamente sobre isso e que era muito interessante porque era uma visão negativa com relação a um mundo sem propósito, de um lado, que seria um debate entre Freud e Lewis, um suposto debate. É um livro que fala sobre isso também. E aí era sobre a resposta que Lewis daria, e ele falaria justamente nesse sentido, que o sentido da vida e o propósito da vida é adorar, no sentido principal de que se doar, se entregar ao Senhor. E puxando já esse gancho que tu falaste, Zeline, dessa questão que o John MacArthur fala sobre transbordar, eu lembro sobre aquilo que a adoração ela tanto é parte de todos os dias de nossa vida, que se a gente deixa para se alimentar e adorar somente no domingo, o copo enche até a metade. Mas se a gente faz isso todos os dias, no domingo basta uma gota para nós transbordarmos, né? E esse transbordamento, ele afeta a nossa vida, tudo que está à nossa volta, de fato. A forma como a gente leva os nossos dias, a forma como a gente enxerga a própria vida. Então, ao invés de ser esse negócio sem propósito, sem vida, de fato, por que eu estou aqui? Isso aqui não faz sentido, a gente só está aqui para morrer mesmo. A gente passa a olhar para o eterno, para onde a gente foi criado para estar. E aí a adoração, ela parte também nesse sentido. Uma vez eu vi, eu não lembro quem foi, mas alguém disse que todos os dons que é citado na Bíblia, eles são para outra pessoa. Você recebe um dom, mas ele não é para você, é sempre para outra pessoa. O dom da cura... O dom é para servir. É para você ir lá e curar. O dom da profecia é para você ir lá e profetizar. O dom de línguas não é para você. Tudo isso que cita não é para a pessoa que está recebendo o dom. É para as pessoas que estão em volta dela. Mas isso está escrito em Efésios. Sim. Ele deu dons aos homens para edificação da igreja. Sim, é sempre para outra pessoa. Ele cita vários dons. Para quê? Para edificação da igreja. E esse caso da adoração toca muito nisso, né? Que é para transbordar, porque encher um copo é para você, mas se transbordar começa a cair para fora do copo. Exato. E aí já não é mais para você. Então, é para o que está em volta. Né? Lembra da figura do ciclo da água que eu dei em episódio anterior? Aí nesse Salmo 45, verso 1, diz assim: o meu coração transborda de palavras, né? E o autor comenta que a palavra traduzida por transbordar do hebraico é ferver. Então o coração aquecido transborda, né, de palavras, de expressões de louvor. Tecnicamente, adoração é uma oferta a um Deus, né, uma oferta pessoal a um Deus que a pessoa crê. Se ela não crê no Deus, em outros deuses, ela vai oferecer alguma coisa para aquele Deus. É importante para todos nós entendermos bem o que é adoração e, antes de adoração, é saber para quem nós estamos oferecendo a adoração. Antes disso, é bom pontuar que esses outros deuses nem sempre são ídolos tradicionais que a gente costuma imaginar. Porque o ateu, ele não está imune a isso. Ele também faz parte disso. Ele vai adorar, seja a família, o trabalho, a carreira dele, o dinheiro, alguma coisa vai estar no centro. E ninguém é imune a isso. Ele se doa àquilo Tem algo que, se tirar de você, o seu chão cai. Sempre tem algo assim. E qualquer pessoa... Isso é inerente à criação, né? Isso prova que o ser humano foi criado para adorar. Adorar a Deus. Porém,
depois da queda, a gente viu que na Bíblia, do Antigo Testamento ao Novo, aos dias atuais, o problema é que a gente adora qualquer coisa menos a Deus. Até é engraçado que a palavra adorar, né, ela tomou no nossa português, a nossa fala, gostar muito. Né? Sim. Eu adoro a água gelada. Então, fica meio pejorativo. E sei lá, eu né? lembro Diminuindo a palavra justamente de muitas pessoas me falando, assim, quando eu era mais nova também, né? Nossa, adorar é uma palavra que não é legal de usar para certas coisas. Não. Tipo, nossa, eu adoro você. Mas não é legal que eu adore você, sabe? Não é. Sim. Gosta muito. Eu né? gosto, exatamente. Pode não até é... amar, mas né, de amor humano, mas... Sim, mas questão de adorar é algo que realmente remete a Deus, né? De fato. Nós temos algumas expressões na Bíblia a respeito de adorar. No Velho Testamento tem várias expressões, tanto palavras como gestos de adoração. Por exemplo, se prostrar, colocar o rosto em terra, quando Abraão voltou da guerra, né, com os despojos e encontrou Melquisedeque, ele prostrou no chão. Mas a palavra lá, para prostrar, significa colocar o rosto no chão, diante de Melquisedeque. A palavra prostrar, até mesmo no Novo Testamento, proskunel, é demonstrar humildade. Como eu vi um exemplo do cumprimento do oriental, né, do japonês, o asiático. Quanto maior a autoridade está na frente da pessoa, mais curvado ele fica quando vai cumprimentar. Se for uma pessoa simples, assim como o Giovanni, é só... Mas se for uma autoridade... Assim como o Henrique, né? Henrique, que está acima de uma autoridade... Olha só. Então, e diante de Deus, como é que a gente vai se prostrar, né? Como mortal. E tem algo muito interessante lá também, do lado coreano, eu acho que é mais essa questão. Quando você se prostra e a outra pessoa também, tem até uns memes que fazem isso, que a pessoa vai se abaixando, tá chegando no chão, assim. Não, você é maior que eu. Não, você exatamente, é aí vai indo, vai eu sou menor que você. Não, eu que sou menor que você. A disputa de quem é mais humilde. Quem é mais humilde? Eu me orgulho de ser humilde. Você não pode se orgulhar. Na nossa vida, nós temos alguns minutos para terminar esse bloco, mas vamos pensar agora no contexto atual. Na nossa vida, como se aplica essa adoração um estilo de vida? Eu acho que eu vejo isso muito nas carreiras. Eu acho que a gente tem muito... Você falou de dons, talentos, porque habilidades. eu vejo muita gente que é focado, muito focado na carreira, e não tem nenhum problema você focar na sua carreira, né? É algo bom que você tenha. Mas a pessoa fala, não, eu confio em Deus, é Deus que dá o sustento dessa casa, não é minha carreira. Só que se acontece algo no trabalho, ela perde completamente o chão e fica desesperada. Exato. Às vezes estabilidade acima de tudo. Às vezes fica até propensa a cometer coisas que não seriam muito algo que ela faz. Tipo, esse dinheiro ninguém falou que é dono, eu tô vendo uma pessoa procurando ali, mas ele não falou que tá procurando dinheiro, ele deve ter perdido outra coisa, eu vou ficar com esse dinheiro porque eu tô precisando. Então a pessoa vai começando a ceder nessas dificuldades da vida, mas antes ela dizia que era Deus, mas na verdade talvez a carreira seja o centro da vida dela, ou seja, a adoração dela, né? Aí nós entramos nessa parte que MacArthur fala sobre as dimensões da adoração. A dimensão externa, serviço aos outros. Né? Como cristãos genuínos, a nossa vida fora da comunhão dos crentes, né, no trabalho, na faculdade, na rua, o que nós fazemos em relação ao outro é uma dimensão de adoração, que ele chama de dimensão exterior, é serviço ao outro. E
E no texto bíblico, tudo que nós fazemos para o outro, fazemos como para o Senhor, né? Então, essa é uma dimensão da adoração. Pois não. Só para tentar fechar o que a gente estava falando antes, né? Falou sobre formas que a gente adora no nosso dia a dia. Eu lembrei de uma questão que foi bastante presente na Reforma Protestante, foi que Lutero ele quis retirar, na verdade, parte da separação que havia entre o clero e a pessoa comum, o cristão comum, a congregação. E existia muito essa questão de que você separar a sua vida para o serviço clerical era algo mais elevado, né, do que você viver a vida mundana, vamos dizer assim, uma vida secular. Uma vida comum. Uma vida comum, exato. E aí ele... existe essa anedota, né, de que ele teria falado para o sapateiro que a forma que ele serviria ao Senhor não era ele se tornando um pastor ou um pregador, mas era ele fazendo o melhor sapato possível. E eu acho que isso é uma coisa que, para todos nós, né, é um bom exemplo da gente aplicar para o nosso trabalho. Não que ele seja algo que seja o nosso Deus, que se torne esse objeto de adoração, mas que a gente faça o nosso melhor para adorar a Deus através do trabalho. Através de tudo. Através de tudo, vida, com né? certeza. Em tudo que nós fazemos, né? Exato. Mas um conceito geral é que, infelizmente, né? E graças a Deus por esse canal a gente pode conversar sobre isso, mas eu acredito que outros também estão se esforçando para trazer essa conversa para a igreja, que infelizmente, de modo geral, entende que a adoração é o que acontece quando no domingo ou durante a semana há um encontro dos irmãos. Ali acontece a adoração. Não, a adoração é incessante. Eu acho que talvez seja daí que vem aquele conceito de que no céu a gente vai ficar cantando aleluia para toda a eternidade. É porque as pessoas pensam que a única coisa que adora a Deus é ficar cantando. Sendo que não é. É a vida que você vive, né? Com certeza. A outra dimensão que ele fala é a dimensão interior. É viver de modo agradável a Deus. Agradar a Deus consigo mesmo, né? Tudo que você faz para si, você é satisfeito, você vive contente porque agrada a Deus. E a outra dimensão é a dimensão ascendente. Você declara para Deus aquilo que você sente em relação a Ele. Você conhece Deus. Então, o primeiro ponto para saber se eu estou adorando a Deus é conhecer a Deus, né? Essa é a verdadeira adoração. Conhecer a Deus e fazer a sua vontade. É verdade. E assim nós terminamos esse primeiro bloco. Daqui a pouco nós voltamos. Bem, estamos de volta com mais um bloco do nosso episódio A Essência da Verdadeira Adoração, no capítulo 3 do livro de John MacArthur. E nós queremos falar mais sobre o que é adoração, o estilo de vida, como que isso acontece na vida do cristão. E vamos focar bastante sobre, apesar de que a adoração é um tema humano, né? Um tema da humanidade, que foi feita para adorar, mas nós queremos focar aqui mais dentro da vida cristã, como se aplica a adoração como um estilo de vida, como sempre dizemos, como sempre anunciamos para os outros, a adoração é um estilo de vida, mas o que significa isso na realidade? Eu passo a palavra a vocês. Vamos discutir sobre as 3 dimensões que John MacArthur expõe no seu livro. A dimensão exterior. O que é adoração nessa dimensão? A gente está querendo escolher, né, quem é que vai começar agora. Quem fala primeiro? Vamos cada vez. Essa questão da dimensão exterior, eu não sei se eu posso, né? Eu fui comentando outros livros também, mas espero que possa também. Pode. Pode. Me lembra outro livro também de outro autor muito bom, que tem um pensamento assim muito interessante também, que é o Timothy Keller, que a gente estava lendo recentemente, chama Ego Transformado.
E a adoração exterior, nesse sentido, me lembra muito o conceito que ele traz, eu acho que conversa muito com a humildade, em muitos aspectos. E aí lá ele traz um conceito do ego, mas não do ego, id, que a gente conhece da psicologia, não. Ele fala do ego como essa questão de se engrandecer mesmo, ou de se diminuir. E aí ele fala de um texto de Paulo, em que Paulo fala que ele nem se julga e nem se preocupa com o julgamento de tribunais por homens, porque ele já foi julgado pelo Senhor, a opinião que verdadeiramente importa ali é do Senhor. E aí ele fala muito da humildade, onde eu quero chegar, ele fala muito da humildade como sendo você ter um ego saciado, um ego satisfeito. Quando você entra numa conversa com uma pessoa e essa pessoa sai da conversa falando, nossa, essa pessoa se importou muito comigo, com o que eu falei. Isso é a verdadeira humildade. Ele fala a humildade verdadeiramente bíblica, porque é falar menos de si. Não é pensar mais de si nem menos de si, mas pensar menos em si. E eu acho que isso mostra muito a nossa adoração também. Mas nesse sentido aí, Senhor, a adoração na dimensão exterior não pensando em si, mas pensando nos outros. São ações de bondade para com os outros. Exatamente. Então, nesse sentido, de amor ao outro. Nesse sentido, por exemplo, nessa conversa em que a pessoa saiu, poxa, caramba, Aline, eu saio dessa conversa, nossa, você me escutou, sabe? Você queria saber de mim aqui. E isso foi um ato dela de adoração. E eu vi o agir do Senhor através ali daquele momento, em que ela pôde ser um ombro amigo, em que ela pôde ser alguém que estava ali disposta a me ajudar ali. Então, me lembrou muito essa situação. Mas, de fato, a adoração externa é tudo que envolve a nossa volta, exercer e colocar o Senhor, mostrar mais do Senhor. Eu acho que é questão do testemunho, viver o testemunho, ser o testemunho. Sim, aí nós entramos numa dimensão interior, que é a conduta. Acaba juntando. É a conduta. Algo uno. O que eu penso, o que eu sou. Talvez o mais difícil também, né? Até no livro também do C.S. Lewis. Eu vou citar muito o C.S. Lewis, realmente. Essa está lendo toda... Porque eu li toda a discografia que ele lançou. Né? Você leu a discografia. Mas ele cita no livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, tem uma hora que o tio, né, do Vermelindo, numa das cartas, escreve que sobre o ego do homem, que ele deve tentar o ego do homem. E se ele notar que ele está sendo tentado no ego, ele pode ir uma camada a mais e tentar ele pro ego, pensando, cara, eu percebi que eu estou sendo tentado no ego e não vou desistir. E quando ele perceber isso, você tenta numa camada a mais de falar, eu tenho orgulho de ter resistido a não ter o meu ego inflado. E aí vai continuar no ego. É uma coisa muito difícil, porque se você não resiste e você infla seu ego, é tipo, nossa, que vergonha, eu não consigo resistir e o meu ego é muito grande. Mas aí você consegue lutar contra o ego e você pensa, nossa, eu sou bom, né? Ninguém é mais humilde o extremo, né? É o extremo, né? E é muito difícil, porque quando você finalmente resiste ao seu ego inflado, isso é um motivo para se orgulhar. E aí, é uma luta muito essa discussão, a gente tomou uma tangente aqui para falar de ego, mas eu acho que essa discussão é interessante porque a adoração, ela é um contraponto do ego, né? A adoração, ela envolve nos entregarmos, nos doarmos. E aí a gente luta contra essa vontade tão carnal que a gente fala, né? Mas pecaminosa, no sentido de fato pecaminosa, de querer nos engrandecer. Então a luta do me doar, que é aquilo que o Senhor me criou para fazer, ali adorar ao Senhor, me entregar aos seus pés e me entregar ao próximo também, servindo. Sim. E a luta do, não, mas eu sou mó bom. Nossa, olha como eu me entrego. Mas olha, essa luta não é nossa, não. O apóstolo Paulo falava assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal está diante de mim. Exato, né? o mal que não quero. O autor, em outro lugar, ele fala assim,
olha, eu sou isso, sou fariseu de fariseu, estudei na melhor universidade, mas tudo isso é lixo por causa de Cristo. Exatamente. Então, quando ele faz isso, ele joga essa sabedoria, tudo que ele Paulo é um ótimo exemplo fora, bíblico nesse sentido. Por causa de Cristo. Sim, Aline? Não, eu ia falar que o autor, ele acaba dando exemplos que mexem com essa questão do ego, que é dar aos necessitados e evangelismo, que é justamente essa questão do comportamento com os outros. Então, essa forma de adoração, a adoração aceitável, seria essa parte de dar, de compartilhar com os outros. E isso, querendo ou não, quando mexe com o nosso ego, a gente vai dar aos necessitados. Nossa, tem gente que hoje em dia, vou tirar uma foto, eu aqui, fazendo essa boa ação. Exatamente. Aí liga o assunto, Aline, com a adoração ascendente. É o que fazemos de forma direta para Deus, a adoração através de louvor e ações de graças. Eu anotei aqui questões realmente dessa dimensão ascendente que eleva a Deus, né? Realmente ações que seriam mais de agradar a Deus. Então, de fazer o bem, compartilhar com os outros são atos de adoração. Sim. Mas essa parte ascendente seria de se dedicar à atividade da adoração de cada momento da sua vida. Sim. Então, fazer o bem com o propósito de estar dedicado a Deus. Eu acho que quando a gente tem um relacionamento verdadeiro, aí eu já faria o link do relacionamento com o Senhor. Quando a gente tem um relacionamento verdadeiro com o Senhor, diário, constante, é uma consequência a gente praticar o bem. Tanto que nós não somos salvos por obras, né? Não é o que a gente faz que leva a gente ao tribunal para ser julgado e aprovado, como em muitas outras religiões. A gente pratica o bem para depois a gente ser julgado. Isso é algo que também no outro livro que eu havia citado, que fala sobre o ego, ele fala, o cristianismo é a única religião em que você é julgado antes. Então, primeiro você tem ali o julgamento. A sentença já foi dada. Fomos perdoados. E é a partir de então que vivemos essa nova vida e que as nossas práticas refletem aquilo. Então, o relacionamento com o Senhor, ele é o primeiro ali, né? Essa adoração ascendente, eu vejo como o verdadeiro relacionamento com o Senhor, o conhecimento do Senhor. E todo o resto, a adoração externa, interna, reflete disso, vem disso. Um texto que resume bastante essa questão da adoração ascendente. Eu confesso para vocês que, para mim, a adoração é só ascendente. Mesmo fazendo para o outro, deixa de ser, mesmo cuidando da minha vida e dos pensamentos diante de Deus, não deixa de ser para Deus. Mas esse texto resume bastante a adoração ascendente que MacArthur cita. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício, porque culto é oferta, né? Oferecer, servir, em sacrifício vivo, porque antes era um animal morto, né? Agora é um sacrifício pessoal, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional, o culto inteligente de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Paulo está escrevendo para os romanos. Imagina a sociedade romana e os crentes vivendo lá naquela confusão toda. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se, ou deixem-se ser transformados pela renovação da sua mente. É a metanoia, né? Transformar a mente. Para que sejam capazes. Então, sim. Então, se nós nos oferecermos, Paulo sempre fala assim, né? Desse formato,
Ele explica para que depois fala. Portanto, Paulo é sempre didático assim. Depois de oferecerem sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como culto racional, não se deixando amoldar pelo padrão desse mundo, mas transformando a mente, aí sim a pessoa é capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então não tem como experimentar Deus se não houver essa experiência de adoração ascendente. É conhecendo Deus, os atributos de Deus, louvando a Deus por quem Ele é, dessa forma. Eu me entrego em sacrifício vivo, santo. Uma pergunta para a roda. Como podemos expressar a adoração em nossos relacionamentos e atitudes diárias? Nós já falamos um pouco sobre isso, né? Podemos responder essas duas perguntas. Quais práticas pessoais ajudam a manter a adoração no centro de nossas vidas? Imagina, você levanta... Você respondeu. Eu acho que uma vida de devocional, né, é integral nisso daí, porque, como você citou também, não dá para chegar no domingo e esperar receber a dose da semana de adoração, mesmo porque, né, o pessoal espera realmente receber a dose semanal da adoração. Mas é uma vida constante de devocional. Se você passa muito mais tempo, e isso é verdade para muita gente hoje em dia, você passa muito mais tempo assistindo Netflix ou vendo coisa de política no YouTube ou, sei lá, fazendo qualquer outra coisa desse tipo, e não passa nem metade desse tempo lendo a Bíblia, por exemplo, significa que tempo não é o problema. E a gente tem muito isso, né? De tipo, a gente não tem tempo para isso, não sei o quê, mas a gente tem tempo. Ninguém vive 24 horas por dia cronometrado, assim, ao ponto de não ter 15 minutos livre entre uma coisa e outra ali para ler alguma coisa, para fazer um devocional, né? Então a gente tem tempo. Tanto que a gente faz muita coisa que às vezes nem devia estar fazendo, porque, né, só estressa a gente, só ocupa a nossa cabeça com coisa que não tem necessidade. Esse texto de Paulo aos Romanos, quando ele fala sacrifício vivo, lembra muito os holocaustos, que eram rituais judaicos do Velho Testamento. Sacrifício vivo. Imagina, você adora tanto a um Deus que você mesmo se joga para ser queimado. Né? Existem culturas assim, que as pessoas se matam pelo que ela crê. E que lá no paraíso ele vai ter os benefícios desse sacrifício. Mas Paulo fala aqui para agradar a Deus com esse sacrifício vivo, como se fosse um holocausto para ele, para depois, e aí sim a pessoa vai sendo transformada, tendo a mente transformada pelo conhecimento de Deus, aí vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas na nossa vida diária, nos relacionamentos diários, nas práticas pessoais, muitas vezes a gente pode esquecer ou dar uns deslizes, né? Vocês estão casados, vocês estão chegando lá, já são noivos, eu tenho 40 anos de casamento, mas às vezes ela faz uma coisa e eu fico... Eu ia falar uma coisa para ela, mas eu não falo. Então, nessas práticas, ou então falo no calor da emoção ali, esbravejo, coisa assim. Aí eu perdi a oportunidade ou seja no casamento, no relacionamento, ou seja com irmãos da igreja, a gente perde a paciência, perde o domínio próprio na rua, né, com alguém. Você vai falar, você vai agir, reagir, não. Você tem que ser... Aí você tem os crivos
da palavra de Deus para segurar e não responder. Imagina. Eu acredito que uma nesse coisa sentido... difícil. É muito difícil. Eu acredito que nesse sentido encaixa muito o fruto do Espírito mesmo. Então, a gente sabe que um verdadeiro cristão, ele dá frutos, né? A gente consegue ver ali, pelo agir dele, pela forma que ele vive, um verdadeiro cristão. E isso vem pelo Espírito Santo mesmo, é o fruto do Espírito, né? Então, eu lembro alguns testemunhos que eu já ouvi de pessoas que tinham, por exemplo, problema com raiva, de se estressar muito no trânsito, ou de se estressar muito no geral, querer dar uma resposta. E orando ao Senhor, buscando ao Senhor, para que Ele transformasse de fato a mente e o coração dessa pessoa. Foi até engraçado, um cantor que eu acompanho, que ele falou, poxa, teve um dia que aconteceu um negócio, bati o carro, foi um negócio assim, bem complicado, e ele zero se estressou. E aí depois ele olhou assim e ficou, nossa, eu não teria feito isso normalmente, né? Como eu sou humilde. É Deus age. Né? Eu não teria, sabe, foi uma mudança de fato. E isso não veio através de mim, veio do Senhor. Então esses frutos que vêm realmente do fruto do Espírito são a forma de adoração, eu acho. E terminando o nosso tempo, nós vamos lembrar aqui do sacrifício de Abel e de Caim. Abel, nem aparece alguma fala de Abel, né, no texto. Só que o que ele fazia e que a oferta dele foi aceita e a do irmão não foi aceita. Porque o coração estava com algum problema, né? Isso. Os pensamentos, sentimentos, emoções estavam com problema em relação ao irmão, por isso que Caim não foi aceito. Mas nós voltamos já para o terceiro bloco de hoje, falando sobre adoração, um estilo de vida. Estamos de volta mais uma vez agora para nosso terceiro bloco, falando sobre a essência da verdadeira adoração, o livro de John MacArthur. E no capítulo 3, nós estamos discutindo hoje sobre adoração, um estilo de vida. E nós vamos falar sobre as prioridades. Que eu achei interessante essa colocação dele. E nós já falamos em episódios anteriores, eu não lembro qual. Nós já estamos alguns. Nós, como servos de Cristo, não temos nada a fazer, ou qualquer coisa que a gente faça vai ser prejudicada, ou vai ser bênção, se antes nós adoramos realmente a Deus. Se nós atendemos ao chamado da adoração. Eu não quero adiantar o assunto para o próximo capítulo, mas o nosso primeiro chamado é para a adoração. Aí nós terminamos o bloco anterior falando sobre Abel e Caim. Abel adorou a Deus. Um outro exemplo de adoração é Enoque. Enoque era tão próximo de Deus que a Bíblia diz o que ele fazia. Andava com Deus. É um negócio assim, dá para entender. Né? E o terceiro exemplo que ele coloca na lista é Noé. Quando Deus chamou Noé para trabalhar. Eu achei interessante essa sequência, porque na vida do crente, na vida prática, ele é chamado primeiramente para a adoração. Deus nos chamou para a adoração. A nossa salvação não é para nos livrar do inferno, ou só nos levar para o céu. Não, a nossa salvação é para que nós restituamos na nossa vida o estilo de adoração a Deus, a adoração ao Criador. O que podemos fazer para reorientar a nossa vida nesse sentido, nesse aspecto de adorar, andar e servir, trabalhar? Eu achei legal essa relação entre as duas coisas, porque eu fiquei pensando aqui justamente em relação a qual que foi o motivo da nossa separação, em primeiro lugar, de Deus,
E toda a história da salvação que a gente vê, né, até Jesus Cristo, ela tem justamente a ver com nós estarmos unidos com Deus novamente, né? Então tem acho que tem tudo a ver com isso de aproximar de novo. Não é só uma questão de eu não ser condenado ou eu ter um lugar para passar a minha eternidade, mas a questão de eu estar junto do Senhor novamente, de eu poder estar ligado ao Senhor novamente. E acredito que quanto mais a gente esteja próximo do Senhor, mais a gente esteja buscando estar próximo do Senhor, mais essa urgência da adoração ela surge, né? A gente deve adorar o Senhor. E isso é algo que se retroalimenta ali. Eu vi algo interessante que falava que muito sobre isso também, que o paraíso não era um lugar, não era um jardim. O paraíso é estar na presença de Deus por toda a vida, por toda a eternidade. Amém. Isso é o verdadeiro paraíso, né? Você está vivendo com o Senhor, adorando, andando, servindo. É uma alegria, é uma paz, é algo totalmente indescritível. Nesse lado da eternidade, né, como o Luiz falou algumas vezes, nesse lado, nós estamos de um lado da eternidade, que as dores existem, o choro existe, mas não deixa de ser a melhor coisa da nossa vida, andar com o Senhor, estar com o Senhor. E é um pequeno pedaço do paraíso. Ele também fala sobre o agora, o presente, ser o ponto exato em que toca a eternidade, o que nós temos agora. Então, é algo muito a ser valorizado. Estar com o Senhor, adorando, andando e servindo, é o propósito das nossas vidas. Sim. Até a maior bênção. Isso me remete sempre ao texto: buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém. Amém. As demais coisas são coisas dessa vida, né? Exato. Comer, vestir, Sim, viver. as preocupações, né, que a gente Preocupações, tem. trabalho, tudo mais. As soluções da vida diária virão. Se nós buscarmos a Deus primeiramente. Por isso é que eu falei num episódio anterior que a igreja é chamada à adoração. Ela não vai fazer um bom evangelismo, não vai fazer nada mais, qualquer ação da igreja, ação social, o que for, se ela não compreender o que é realmente adorar a Deus, o que é se entregar em sacrifício vivo, ela não vai fazer um evangelismo bem feito. Então, nessas três dimensões, até mesmo a conduta da pessoa não será condizente com a fé que ela professa, se ela não adorar primeiro. Aí sim ela vai andar com Deus. Ela vai trabalhar para Deus, vai servir ao próximo. Eu achei interessante esse trecho aqui do livro, quando ele cita a passagem de Isaías, a visão de Isaías, quando ele entra no templo, viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os serafins, acima dele havia os serafins que tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. É o único trecho que eu vejo falar sobre asa de anjo, tá? E aqui há discussões teológicas sobre essa visão. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. Os serafins são uma classe de seres angelicais associados à presença de Deus. É particularmente interessante notar que suas 6 asas, 4 estão relacionadas à adoração e somente 2 ao serviço. Elas cobrem os pés para proteger a santidade de Deus. Cobrem o rosto porque não podem olhar diretamente para a glória de Deus. E com 2 asas restantes, eles faziam as outras coisas. Voavam, cuidavam de outra atividade, outro serviço qualquer. Achei interessante, né, essa comparação
Não que o texto diga isso, né? Ele trouxe e até faz sentido, né? Faz certo sentido. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés. Talvez a presença de Deus não pode ser contemplada, os pés são feios, né? E voavam com 2. Eu achei interessante e curioso até essa comparação. As duas coisas têm outros precedentes na Bíblia também, né? De tire as sandálias dos seus pés, porque onde pisa é santo. E sobre eu vou passar, você vai me ver de costas, porque você não pode Não ver o meu aguenta rosto. ver, né? Então as duas Glória. coisas, né? Tampar o rosto e os pés. São duas coisas que Bem representativo, aparecem né? bastante na Bíblia também. Tem um cântico. Nós vamos usar esse cântico num domingo aí. Quero me apresentar a Ti, ó Deus. Me ofertarei. Ser reconhecido? Ser reconhecido por Deus. Eu troquei a letra. Eu mudei a letra dele. A letra original, né? Mas o que eu coloquei? Teve um trechinho com a ajuda do seu pai até. Falei, eu sempre que eu faço mudança, o que você acha? Pode ficar bom assim? É bom ter uma segunda vista, né? Esse desejo, aí eu coloquei, a mudança que eu fiz que nasce do Espírito para o meu coração e sobe aos céus. Sobe aos céus. Quando a gente cantar, vocês vão prestar atenção nesse texto. Mas é porque na versão original nasce no Espírito, chega aos céus, né? Não. Eu não lembro do original, Vamos sinceramente. depois a gente vê. Mas eu lembrei desse cântico porque a adoração começa no instrumento humano e sobe pelo poder do Espírito Santo por intermédio do Filho ao Pai, até o Pai. Muito interessante aqui essa colocação dele. Fomos chamados a Cristo. Vinde a mim, todos vós. Eu falei no outro dia, né? E por último, ide por todo mundo. Sim, se nós formos a Deus e com toda inteireza de coração, com toda sinceridade, aí sim nós vamos poder sair pelo mundo afora. Vamos falar um pouquinho sobre o exemplo de Marta e Maria. Olha, Marta sabia fazer um peixe especial, que ela sabia que Jesus gostava daquele jeito. Jesus gosta do peixe assim, olha, cuidado, tem que ficar bem assadinho, bem douradinho aqui e tal. E estava lá na luta, né, com a cozinha. Maria fez o quê? Mostrou os pés. Ela ficou Escolheu a melhor parte. A boa aos parte. pés. Olha, Lázaro já tinha sido ressuscitado nesse dia. Estava na mesa com eles. O que eles conversavam? O que Jesus conversava que Maria ficou aos pés de Jesus ali? Porque não tinha mesa naquela época. Eles sentavam no chão, faziam aquela roda e Jesus conversando e tudo mais. Marta chega, Senhor, a minha irmã está aí parada e não vem me ajudar a fazer com as panelas, com o peixe especial que eu estou preparando. Falei, olha, Marta também estava fazendo uma coisa boa. Mas Maria escolheu a melhor parte. Aí eu pergunta para nós, né? Nós somos Maria ou somos muito Marta? É interessante. Tem- Eu gosto muito dessa história. Eu gosto muito. Tem um livro do John MacArthur também, que chama 12 Mulheres Extraordinariamente Comuns. E nesse livro ele aborda sobre 12 mulheres da Bíblia e ele fala sobre Marta e Maria. E eu acho que ele dá uma aprofundada boa nesse sentido. E é muito interessante, porque a forma como ele trata a situação ali, ele fala, Marta devia estar trabalhando ali, ela já devia ter feito um barulho mais alto, deixado alguma coisa cair para ver se Como Maria... a gente faz, né? Como a gente faz, né? A gente está precisando de uma ajuda, a gente vai lá falar. Não, a gente vai... Nossa, derrubei um negócio aqui para a pessoa perguntar, poxa, aconteceu alguma coisa? Ela deu esses sinais, assim, e Maria não prestou atenção. Aí ela chega com Jesus, para Jesus, de fato... Apelou, ela apelou.
E de fato até confrontando Jesus no sentido, né? Tipo, não Manda vai ela falar me nada ajudar. com ela, não tá fazendo nada. É. E é muito interessante porque aquele momento não era que o serviço não fosse importante, era que Jesus estava ali e não estaria por muito tempo. Sim. Então, aproveitar o máximo possível, sugar tudo que ele tinha para ensinar, era a boa parte, era o principal, o que verdadeiramente importa, né? Só uma coisa é necessária e aquilo ali é a expressão disso. Sim. E a história, eu sempre achei curioso que a história acaba meio que num ponto de interrogação para mim, tipo, tá, será que ela aceitou isso de boa quando Jesus falou? Ou será que ela... O que me dá a entender é que Marta entendeu, acalmou e entendeu que era para ela estar ali, não Maria estar trabalhando ali. Mas eu acho que essa nossa ânsia de servir no off-topic, a gente estava conversando aqui também sobre outro programa de outro podcast aqui, que falava sobre essa questão, né, de você estar em tantos ministérios que você não dá atenção para sua família. E eu acho que também tem uma questão muito... Nossa, eu estou em tantos ministérios que eu não consigo ter o meu tempo com o Senhor. E viver uma vida, um relacionamento de fato com o Senhor. Eu vejo muitas pessoas que pregam falando, gente, estudar para uma pregação não é desenvolver um relacionamento com o Senhor. Não é fazer o seu devocional. Você precisa fazer algo à parte daquilo, ter um relacionamento com o Senhor. Isso. Então, muitas vezes a gente é muito mais Marta. Isso me lembra também a história do perfume, né? Que foi usado para ungir Jesus. Foi A Maria. resposta, Maria. A resposta não é que, quando falaram, né, que a gente podia ter vendido, dado dinheiro aos pobres e tal, a resposta não é quem disse que você precisa cuidar de pobre. Não foi isso. Não. A resposta foi que os pobres sempre vão estar com vocês. Exato. E Jesus. Ou seja, a ideia que você tem não é errada por si só. Tá certo, tem que cuidar. Só que você tem que ver o que é a prioridade nesse momento. Ou aproveitar exatamente o momento que você está vivendo. E às vezes você tá tipo, não, eu tô servindo a Deus. Eu tô nesse ministério, eu tô no outro, eu tô cuidando disso. Às vezes você precisa mais de você em casa, cuidando da sua família, estando com a sua esposa, do que nesse ministério. Não é só porque você está fazendo algo para Deus, você deveria estar fazendo isto para Deus. Você pode estar fazendo outra coisa para Deus também. Tudo vai ser para Deus. A adoração preceder o serviço. Né? É a questão da priorizar. E nós entramos, muitas vezes, talvez venha à mente de vocês alguém que é um ativista, né? Entramos no ativismo e esquecemos de dar prioridade ao que realmente importa. Eu gostei foi dessa história aqui. É triste, mas a respeito do bebê. Estava no berço e as pessoas chegando para comemorar, né, que o bebê estava lá. Isso é fato real. E durante a festa, porque o bebê tinha nascido na casa, foram celebrar, alguém pergunta, onde está o bebê? Que era o motivo da festa. Foi procurar, estava debaixo das mantas que as pessoas chegavam, sobretudo, e jogavam no berço. O bebê estava sufocado. Então, nós estamos na igreja e cada um procurando festejar, celebrar e tudo mais, esquece. Por que estão aqui? E aí nós, como líderes da igreja, temos sempre que lembrar, por que meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, criança, idosos, por que nós estamos aqui? É por causa do Senhor. Então esquece outras coisas, né? Esquece tudo mais. E vamos ser mais Marias, menos Martas. Né? Querer fazer. E tem gente que tem tanto prazer em fazer que quer levar os outros também a fazer. Né? E não tem tempo para estar aos pés do Senhor e ouvir o que Ele tem para ensinar. Gente, finalizando aqui a nossa
nossa discussão, vamos reorientar a nossa vida para uma adoração verdadeira, vamos atentar para as prioridades que Deus requer de nós, pela sua palavra. Menos Maria, menos Martas, né? Menos serviços, porque em tudo que nós fazemos, Deus vai ser adorado, porque nós fazemos bem feito. Aí nós glorificamos o nome de Deus. Quando a gente faz as coisas, como diz o profeta, né? Maldito aquele que faz as coisas relaxadamente, e Deus não recebe o nosso serviço ao próximo, nem a nossa evangelização, por melhor qualidade que a gente empregue no serviço, Deus não vai receber, porque nós não o adoramos primeiro, né? Não estivemos aos pés do Senhor. Então, compartilhar com os outros o que nós temos, praticar boas obras, faz parte da nossa vida, mas a adoração que Deus deseja é a adoração direta a Ele, a adoração de entrega da nossa vida completamente ao Senhor. E assim nós terminamos o episódio de hoje que fala sobre adoração, um estilo de vida. Esperamos vocês no nosso próximo encontro. Até lá!